pode ser o autor mais liberal, o livro mais conservador, mas se trata de economia capitalista, tem que citar o Marx. Nem que seja para falar mal, mas tem que citar aquela pessoa que mais tentou entender as entranhas do sistema. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Olá pessoas, eu sou Bruno Scalise, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. E agora a gente vai dar continuidade à aula sobre Marx, né? Tem a parte 1, que a gente falou sobre o método do materialismo histórico e dialético e também um pouquinho sobre ideologia. Se você não viu, assista, para a gente poder agora continuar, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre como Marx ele encarava aquilo que na verdade era o objeto de estudo dele, que era a sociedade burguesa. A classe burguesa que se consolida como dominante no capitalismo, é importante que tu entendas como Marx ele enxergava isso. Primeiro, ele enxerga o capitalismo como revolucionário. Diferente do que muitos discursos apaixonados contra ficam falando por aí, porque ele odiava o capitalismo, não sei o que. É verdade que ele vai querer superar, ele entende que isso é algo natural. No entanto, é importante que tu entendas como ele classificava o capitalismo como fundamental para a história da humanidade e revolucionário. Até porque as mudanças que a gente vai ter por uma questão dialética, a gente vai ver isso um pouquinho depois, no sentido das mudanças que você tem sociais, elas acontecem por conta de rupturas revolucionárias. E o capitalismo ele também é resultado disso, por conta da sua classe, que num determinado momento era a classe revolucionária, que queria mudar a sua situação, que no caso é a sociedade burguesa. Ou seja, o capitalismo, por conta da sua classe, ele é revolucionário, até porque ele mudou as relações de trabalho como a gente entendia, na verdade, antigamente. Queira ou não, o Marx entende que o capitalismo, ele, entre aspas, libertou as pessoas. Quando você compara uns outros sistemas, você vai ter, por exemplo, um escravismo em que você não era dono nem de você mesmo. Aí você vai perceber, dentro de um feudalismo, alguns autores falam de uma semi-liberdade. Quando você pensa no capitalismo, é o primeiro momento na história que o trabalhador ele é dono da sua força de produção e ele não é obrigado a vender ela para ninguém, para nenhuma fábrica, nenhuma empresa. Eu tenho uma força de produção. Eu tenho a minha mão de obra, que é o fato de ser professor de sociologia. Eu não sou obrigado a estar em nenhuma instituição. Eu estou porque eu quero, também porque eu preciso. Mas isso me dá um pressuposto de que eu posso escolher não vender a minha força de trabalho. E isso é uma coisa revolucionária que nenhum outro modelo permitiu nesse sentido estrutural que a gente está vivendo hoje. E isso Marx enxergava como sendo, sem dúvida nenhuma, uma contribuição do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ele é revolucionário porque ele, entre aspas, liberta a gente. Uma outra característica que o Marx apontava é o fato de que a tendência no capitalismo é que tudo se torne mercadoria. Veja bem, ele não está dizendo que não existia comércio antes. Ele está dizendo que agora no capitalismo a tendência é que tudo vire mercadoria. Tudo passe por uma relação de venda, de troca, de valorização, de lucro, como nunca se viu antes. Inclusive coisas que, quando a gente para pensar, são coisas tão essenciais e que a gente tem dificuldade às vezes de entender essa relação de mercadoria. Por exemplo, quando você pensa em saúde, para você ter acesso às melhores condições de saúde na atualidade, você precisa pagar, por mais que a gente tenha SUS, mas você precisa pagar quantidades elevadíssimas de dinheiro. Você pensa nos Estados Unidos, por exemplo, para muitos um modelo do sistema capitalista de democracia, você tem que pagar algumas dezenas de milhares de dólares por ano para ter acesso a um bom serviço de saúde. Se você não tem, você até é atendido, mas depois a conta vem para você. Saúde como uma coisa fundamental, ou seja, virou mercadoria. Quando você pensa em educação, a mesma situação. Mais uma vez, quando a gente pensa nos Estados Unidos, para você ter acesso às melhores universidades, você não paga algumas dezenas, você paga algumas centenas de milhares de dólares para ter acesso às melhores universidades que você poderia imaginar. E geralmente, as melhores instituições são assim, não são todas, né? Mas geralmente, as melhores instituições você, de fato, tem que desembolsar aí alguma coisa, ou seja, a educação como uma mercadoria. Quando você pensa, por exemplo, na arte, né? A arte que é um pressuposto da imanência do ser humano, de você produzir e se expressar através de uma linguagem e que você faz isso simplesmente porque você pode fazer, diferente de alguns outros animais, a relação mercadológica ela também acontece, inclusive é muito a partir disso daí que a escola de Frankfurt vai também desenvolver, né, vai desenvolver a teoria crítica, que a gente vai falar em algum outro momento aqui, mas o Marx ele já estava analisando que
essa relação mercadológica ela acaba acontecendo. Então antes você via um artista desenvolvendo arte porque ele queria dar uma nova configuração, ver o mundo de uma forma diferente. E hoje nessa relação mercadológica você vê um artista fazendo arte simplesmente porque ele quer vender, ele quer alcançar. Então se o público quer que cante sobre determinado assunto, ele vai lá e canta sobre determinado assunto, da maneira como as pessoas querem escutar, e não porque ele quer romper qualquer tipo de parâmetro artístico e assim por diante. Ou seja, tudo se torna mercadoria. É a partir daí que o Marx, por exemplo, leva em consideração um fenômeno característico do capitalismo, que é o fetiche da mercadoria. O que seria um fetiche? Fetiche é um desejo que você tem. No entanto, Marx fala que isso é tão importante no capitalismo que a mercadoria que está em jogo nessa relação de troca, ela precisa ter uma importância tal que a gente acaba criando situações, que a gente acaba criando vontades, que a gente acaba criando desejos ao ponto de fazer com que uma mercadoria parece que ganhasse vida e a gente anula a nossa por querer ter. Ou seja, é um desejo extremado que a gente tem para poder consumir. É muito comum você pensar em tudo aquilo que você tem, que se você parar para pensar um pouquinho, talvez você realmente não precise. Será que a gente precisa trocar a todo momento que lança um celular novo, determinadas viagens, determinadas roupas e assim por diante? Então, quando a gente se vê seduzido por uma mercadoria, ou então consumindo uma mercadoria, simplesmente porque as outras pessoas estão consumindo, ou porque você deseja ter aquela mercadoria de toda e qualquer forma, o Marx analisa esse fenômeno quase psicológico que você tem, né? Ao ponto da mercadoria ganhar vida, você anular a sua para querer ter a mercadoria em si. O outro aspecto importante é como o Marx ele descreve a exploração de maneira econômica que o trabalhador sofre, que ele vai chamar de mais-valia, tá? Inclusive os dois desdobramentos da mais-valia, que é a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Eu vou te mostrar melhor dessa forma aqui, ó. Então, gente, olha lá. Um exemplo simples, tá? Você tem aqui o burguês, o proletário, e digamos que o proletário ele é contratado pelo burguês para trabalhar durante 8 horas e ganhar um salário X produzindo determinado produto. A questão é que quando ele começa a trabalhar, em 4 horas, por exemplo, ele ganha o equivalente àquilo que é o salário dele, X. Porém, ele foi contratado para trabalhar durante 8 horas. Ele vai ter que trabalhar mais 4 horas e nessas 4 horas ele vai produzir mais X, vou chamar de X'. No entanto, o salário dele, lembra, é X. Ele produziu mais X. Esse excedente que ele produziu é exatamente o excedente que não vai para ele, vai para a mão do burguês. Esse excedente aqui é exatamente o excedente que vai girar, que é a mais-valia, é o excedente que vai girar no mercado e produzir o lucro. Então, aqui está caracterizado, de acordo com o Marx, a relação de exploração do burguês diante do proletariado dentro do capitalismo. De maneira simples, direta, você tem aí a mais-valia descrita. Só que tem outros 2 desdobramentos da mais-valia. Presta atenção. Então, gente, um dos desdobramentos, que é a mais-valia absoluta, ela se dá ou pela intensificação do trabalho e manutenção do salário do trabalhador, ou então com o aumento do tempo e permanência do trabalhador na sua determinada área. Ou seja, você tem aqui a própria relação que eu descrevi agora, tempo, você produz, né, X, que equivale ao seu salário enquanto trabalhador, e você tem o excedente que não vai para sua mão, vai para a mão do burguês. No entanto, se por qualquer tipo de consideração o burguês entende que você tem que aumentar, você não vai produzir mais só X, mas sim 2X, e aí você também nas outras 4 horas vai produzir 2X, o teu salário mantém X, o resultado, o excedente agora vai ser o quê? Já que o teu salário é X, o excedente agora vai ser 3X. Esses 3X, agora eles no caso aumentou, justamente porque você se intensificou no trabalho. E é esse 3X que aumenta e vem para cá, para a mão do burguês. A outra consequência também que você pode ter é até você continuar produzindo em 4 horas X, como você estava fazendo aqui em cima. No entanto, você não está mais agora trabalhando 8 horas, você vai trabalhar agora mais 2 horas. E nessas 2 horas, digamos que você consiga produzir Y. E aí o teu salário continua valendo X,
e o excedente, além desse, mais esse Y, é que também vai para a mão do burguês. Ou seja, a mais-valia absoluta é a intensificação do teu trabalho ou então a permanência, né? O maior tempo que você fica trabalhando, que vai justamente aumentar o valor que é repassado que você produziu, mas que não vai para você, vai para a mão do burguês, certo? Por fim, não menos importante, você tem também aí a relativa, presta atenção. A relativa, ela tem a ver com a inserção de tecnologia na produção, né? Mais uma vez, digamos que você estava produzindo aquilo que a gente colocou no primeiro exemplo, você estava trabalhando durante 8 horas e nas primeiras 4 horas você produzia X, equivalente ao seu salário, e você tinha o excedente, que também era X nas seguintes 4 horas. E aí o burguês vai lá e ele instala, digamos assim, uma máquina que agora vai te ajudar e a tua produção ela vai ser muito mais ágil, ela vai ser uma velocidade bem maior. Significa dizer que agora você não está produzindo em 4 horas X, você está produzindo em 4 horas agora 3X e mais 4 horas 3X. No entanto, lembra que você foi contratado para trabalhar 8 horas e ganhar X. E aí quando você soma, você tem aí 6X, no entanto o seu salário equivale apenas a X. Os 5X que sobraram, que são excedentes, é que vão para a mão do burguês. Ou seja, inseriu tecnologia, aumentou a produção, aumentou a mais-valia, o grau de exploração, mais-valia relativa. Beleza? Tranquilo, pessoas? Deu para entender mais-valia? Beleza. Um outro aspecto também extremamente importante que a gente não pode deixar de falar é sobre a divisão do trabalho social. Ou seja, o Marx ele analisa um fenômeno dentro do capitalismo que é a divisão do trabalho, o fato de você separar determinadas atribuições dentro de uma produção. Isso daí, eu não sei se você lembra, é importante a gente fazer essa comparação, que lá na escola francesa, quando a gente falou sobre o Durkheim ele também analisa esse processo e ele vai analisar como sendo fundamental na solidariedade orgânica, que é a solidariedade das sociedades capitalistas. Ele vai entender como fundamental porque é o fato de você ter a divisão social do trabalho que unifica as pessoas, ou seja, ela é moral. A divisão social do trabalho, o fato de você ter tarefas separadas no processo produtivo como um todo, faz com que um ser humano dependa do outro. Então, na visão do Durkheim, isso gera um nível de solidariedade. Mais uma vez, a solidariedade orgânica, ou seja, para o Durkheim é positivo, causa moralidade. O mesmo fenômeno, para o Marx, ele pensa completamente diferente. Para o Marx, a divisão do trabalho, na verdade, causa alienação do trabalhador. Como assim? Quando você não tem divisão do trabalho, quando você pensa, por exemplo, numa produção artesanal, a produção artesanal significa dizer que você, enquanto artesão, você conhece todas as etapas da produção, desde a matéria-prima até o acabamento. Você sabe todas essas etapas, significa dizer que você pode produzir para os outros e você pode produzir para você mesmo. E ao final do processo, você consegue reconhecer toda a sua capacidade, a sua inteligência, a sua habilidade num produto que está pronto. Quando a gente tem a divisão social do trabalho, você já não é mais um artesão. Significa dizer que você não consegue entender todo o processo produtivo. Você não faz parte de todo o processo produtivo. Você faz parte apenas de um pedaço desse processo. E ao final do produto, você não consegue mais reconhecer tudo aquilo que você produziu. Pensa, por exemplo, no computador ou no celular que você está usando. Se ele não foi feito por uma única pessoa, claro que isso aqui é um exemplo, né, direto da forma como a gente está conversando, né? Mas se você pensa na maneira como você está vendo essa aula, seja pelo celular, seja pelo computador, seja pela televisão, pensa em cada peça dessa que foi produzida provavelmente em lugares completamente diferentes por pessoas completamente diferentes. Se você pega, por exemplo, sua lente que você está me enxergando agora nesse momento, ela foi produzida por uma única pessoa, digamos assim. Se aquela pessoa ela só sabe produzir aquela lente, essa lente por si só ela não tem um uso social. Você até pode encontrar um uso para ela, mas ela não tem um uso social direto, aprimorado pelo mercado ou coisas nesse sentido. Significa dizer que eu sou a pessoa que produz essa lente, eu não tenho independência de produzir para você e produzir para mim esse produto como um todo, porque eu só produzo a lente. Ou seja, ao final da produção, diria o Marx, que eu não consigo enxergar a minha inteligência no produto como um todo. Eu apenas vou enxergar na parte que eu produzi, que é exatamente a lente. Para o produto todo, seja a televisão, o celular ou aquilo que você esteja me enxergando, eu estou alienado a esse produto. Eu não consigo me reconhecer nele. Isso é que o Marx vai chamar de alienação do trabalhador. Ou seja,
Para o Durkheim, a divisão social do trabalho é positiva, porque essa divisão, ela, na verdade, nos agrupa. Para o Marx, ela é negativa, porque, na verdade, ela faz com que a gente fique alheio e dependente dos outros, nesse sentido. O mesmo fenômeno, visões completamente diferentes desse mesmo processo. Tranquilo, pessoas? Por enquanto, a gente vai ficar aqui sobre essa análise que o Marx faz do sistema capitalista, mas ainda tem mais. Vai ter uma parte 3, para o vídeo não ficar tão longo, e nessa parte 3, que na verdade são as propostas que o Marx vai fazer de superação do sistema capitalista, da sociedade burguesa, que ele acaba sendo mais conhecido por conta disso daí, quando a gente vai falar de socialismo, comunismo, mas esse no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima. E não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar e principalmente se inscrever para a gente continuar trocando essa ideia. Agora sim, até a próxima.